Olá, excelente tarde a todos que estão nos assistindo. Está iniciando mais uma live aqui do canal Submundo Intelectual, o canal mais inteligente do Brasil. Dessa vez nós temos aqui a presença, novamente, da doutora Cláudia Pacheco e também agora do professor Ortiz, que vão conversar com a gente sobre a história secreta do Brasil, tá? Este é o livro da doutora Cláudia Pacheco, está na quinta edição pela editora Proton. Doutora Cláudia Benhard de Souza Pacheco, natural da cidade de São Paulo, é psicanalista, pesquisadora da ciência da trilogia analítica, escritora e conferencista internacional, tendo exercido sua profissão em diversos países. Vice-presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, Psicanálise Integral, é autora de diversas obras sobre psicossociopatologia, traduzidas para vários idiomas. Presidente da Stop a Destruição do Mundo, que fundou em Paris em 1992. A tese contida nesse livro é resultado de 15 anos de pesquisa da autora no Brasil, Europa, Estados Unidos, visitando locais históricos, consultando especialistas, historiadores, intelectuais, jornalistas e religiosos, bem como livros e documentos históricos raros, obtidos em locais estratégicos da Europa. Então, é dessa forma que nós iniciamos mais uma live aqui no canal. Boa tarde, doutora Cláudia Pacheco. Boa tarde, professor Ortiz. Boa tarde. Boa tarde, Júnior. Estou contente de estar com vocês. Olha, eu vou dizer uma coisa para os seus seguidores. O que eu puder fazer para recuperar, para restaurar a dignidade e a força dos homens bons, honestos, éticos, eu faço. É uma das minhas principais, vamos dizer assim, metas a que eu me dedico. Porque um homem bom, um homem honesto, ele tem um valor absolutamente essencial, inclusive para as mulheres, e que elas, pela inveja, pela rivalidade e por aquilo que eu chamo inversão, que Kepp descobriu isso. Esse psicanalista, ele descobriu o processo de inversão que tem na cabeça do ser humano. Então, se a gente não percebe essa inversão, Júnior, a gente inverte todos os valores, entendeu? E tá com o feminismo patológico, que tá vendo? A parte patológica desse feminismo tá invertendo os valores, entendeu? E isso é uma tristeza, porque um homem e a mulher, eles têm energias complementares e eles precisam um do outro, das qualidades de um do outro. Então, se um começa a ter muita inveja do outro, a querer cercear ou desvalorizar o que o outro tem de são, então a destruição é a base da sociedade que se destrói. Perfeito. Aqui o nosso objetivo também é esse. Resgatar, inclusive, né, aqueles homens que ainda não possuem interesse em qualquer tipo de assunto a respeito da condição atual dos homens na sociedade, que eles possam vir a descobrir e que os homens bons voltem a ser valorizados no nosso país, né, na nossa sociedade. Acho que é o objetivo de todos, na verdade, aqui que acompanham o canal. Isso mesmo, estou muito contente de estar de novo com você. Maravilha. Bom, aqui a gente vai falar então sobre a história secreta do Brasil, sobre como o Brasil é visto no contexto assim, universal, tanto na perspectiva histórica quanto pelos outros países, né? Qual o ponto que a senhora gostaria de iniciar? Eu acho que, como eu tenho bastante material aqui, eu vou ter que dar uma corrida, Júnior, porque você vai vendo o que é conveniente, a gente não vai passar muitos dados teóricos para o pessoal. Eu queria fazer um pupurri de nomes que hoje em dia não se conhece tanto, porque as mídias invertidas escondem os verdadeiros valores e promovem os antivalores. Vou te dar um exemplo. As mídias principais, a mainstream, ela só divulga patologia, ela é desonesta porque divulga mentiras, difama quem tem um trabalho ético. Os homens de valor são todos deixados encobertos. Os ladrões, os malandros, os ladrões da sociedade estão todos os dias nas telas. Então, as mídias, elas têm feito um desserviço na formação da nossa ideia de cidadania brasileira, de ser brasileiro. Então, esses homens que foram grandes homens
e que previram o que era o futuro do Brasil, ninguém ensina isso, inclusive nas escolas. Eles, tá? Eles, lá em cima, a elite mundial não tem interesse que o brasileiro se conscientize de quem ele é, do que nós somos e do que está destinado a nós como nação para o mundo. Então, eu vou mostrar para vocês aí alguns. Se você quiser compartilhar. Então, Perfeito. o Brasil, até uma certa época, até vamos dizer fim do século XIX, primeira metade do século XX, o pessoal todo falava Brasil, país do futuro, Brasil, país do futuro, Deus é brasileiro, blá, 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 né? Todo mundo amava, sabia as riquezas naturais do nosso país, mas não só as riquezas naturais, porque aqui nós temos certas riquezas que foram agora colocadas por baixo do tapete. Por exemplo, eu vivi em várias cidades principais, trabalhei Nova York, Londres, Paris, Lisboa, trabalhei na Toscana, na Itália, Estocolmo, Helsinki. Então, eu convivi com muitos países, atendi muita gente de várias nacionalidades. E eu posso te dizer, Júnior, que nenhum país, nenhum povo tem a tolerância do brasileiro. Eu não estou falando tolerância no mau sentido, tá? De ser ovelhinha que não reage ao mal que fazem no nosso país. Não é isso. Eu estou falando a tolerância, são pessoas que não têm como preocupação que raça você é, de que país você veio, qual que é a sua cultura, de que religião você é, que cor você tem. O brasileiro nunca foi assim. Embora, ultimamente, tem muita gente que está querendo incentivar esse tipo de disputa, de rivalidade. Tem gente querendo incentivar isso. No Brasil nunca teve isso. No passado não havia. Então, aqui vinham gente de todas as nações, conviviam, tinham as mesmas chances. Negros, índios, brancos, amarelos, aqui encontravam a sua terra, a sua casa, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, tem gente do mundo todo, mas cada um vive no seu gueto. E é aquela briga, e é briga mesmo, e às vezes mata, tem terrorismo, coisa lá é pesada. Nós, graças a Deus, isso não temos aqui no Brasil. Então, tolerância já é uma coisa incrível. Essa universalidade, tolerância religiosa, tolerância racial. Sabe, Bruno, às vezes eu converso com os meus filhos, eu já tenho netos, né? Às vezes eu converso com eles e falo, que pena que vocês não conheceram São Paulo e o Brasil, que eu ainda conheci. No tempo do Pelé, do Garrincha, você sabe que são esses, não sabe? Às vezes os meus netos nem nunca ouviram falar desses incríveis gênios que tinham aqui. Um Pelé, ele era o rei, ele era rei no mundo, né? O Garrincha, coisa incrível, incrível. Então, o carnaval de rua, as mulatas no carnaval, aquele carnaval com músicas lindas feitas aqui, e a nossa música era apreciadíssima no exterior, né? Nossas praias, a nossa hospitalidade. Um povo assim é único. Um povo assim é único. Depois que o Maurício Senna, morreu, a disputa de Fórmula 1, eu não sei se você notou, que ela foi... Hoje em dia, é só uma fraçãozinha, um setor da sociedade que tem interesse por isso. Acabou o interesse, porque agora é mais uma forma de ganhar dinheiro, das multinacionais ganharem dinheiro. Então, indo aí, Brasil, terra de... Então, olha, se eu estiver falando alguma coisa que você não gosta ou que você não entende, me pergunta. Tá bom? Pode deixar. Você fala? Claro. Tá, eu estou acostumada, porque eu sou psicanalista, então eu converso tranquilo, tá? Pode. Olha, eu gostaria de acrescentar o que a doutora Cláudia falou, né? Que a minha especialidade é literatura brasileira. Ele é jornalista, né? Eu sou jornalista e sou especializado em literatura brasileira e portuguesa.
Olha, o poeta mais lido no mundo é um português, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, certo. E muitos estudos nos Estados Unidos consideram o Machado de Assis o maior escritor de língua portuguesa, que é nosso escritor aqui. Sim. E tudo que os brasileiros fazem tem uma coisa única na alma do povo lusófono, do povo brasileiro. Por exemplo, o José de Alencar fez um livro lindo chamado O Guarani, né? É uma história romântica, né? E bem brasileira. Só que a cultura brasileira não é muito levada para fora, mas no caso, o Carlos Gomes levou para a Itália, fez uma ópera baseada no Guarani, levou para a Itália, foi a ópera mais tocada na história da Itália. E foi um sucesso retumbante. Ele foi apontado como o sucessor do Verdi. Então, e a música mais tocada no mundo também é brasileira. O Tom Jobim, doutora Cláudia, ele gravou um LP com o Frank Sinatra, ganhou o primeiro prêmio nos Estados Unidos na frente dos Beatles e do Elvis Presley, imagine, um disco deles. Então é por causa da alma brasileira. Então, mas a questão é que o brasileiro não tem consciência disso. O brasileiro desvaloriza o próprio povo, o brasileiro se desvaloriza. E isso é uma atitude depressiva que o brasileiro tem. Existe na psicopatologia uma posição psíquica chamada de depressão, depressividade. Então, o brasileiro tem a tendência de sempre de se desvalorizar, de se ver inferior. Então, antigamente vinha um gringo aqui, todo ok, bacana, tudo, mas o brasileiro se colocava já de uma forma servil, assim, inferior. Entende? O brasileiro não tem noção de dignidade do que nós temos e somos, e do nosso país. Está todo mundo de olho no Brasil, todo mundo de olho na nossa Amazônia, nos nossos minérios. Olha, eu queria falar para você que a nossa ciência, a nossa tecnologia, ela foi premiada, por exemplo, a nossa tecnologia da nova física, o Kepler Motor, ele pegou o primeiro prêmio em Hong Kong, na China, na Singularity University. Quem sabe o que é a Singularity University sabe o que é isso. Fomos premiados lá, fomos premiados pelo governo americano, fomos premiados pelo parlamento russo, recebemos em Londres, da Inglaterra, recebemos muitos prêmios. No entanto, aqui no Brasil, ninguém sabe o que é isso, quase. Ninguém sabe. Oi? É um absurdo isso. Isso, é o motor mais econômico do mundo. O motor mais econômico do mundo, que foi feito e desenvolvido na nossa faculdade, no nosso centro de tecnologia. No entanto, entende? Agora, o que eu faço? Eu faço um trabalho de conscientização para que o brasileiro saia dessa inversão. Saia dessa inversão. Porque, puxa, mas é tanta coisa bonita que tem, Júnior, a respeito do nosso passado. Como que o Brasil foi? Todo mundo fala, o Brasil é inferior, porque aqui só veio prostituta, ladrão, carcerário, não sei o que eles mandaram de Portugal. Não é isso. Também para cá veio gente assim. Mas eram presos por quê? Porque eles eram rebeldes religiosos, porque eles afrontavam lá a política. Muitos desses prisioneiros, eles eram prisioneiros da Inquisição, entende? Então não eram assim somente bandidos. Também tem bandido no Brasil, tem bastante bandido no Brasil. Mas o que eu estou dizendo é que nos outros países também tem bandidos. Só que lá a coisa não é denunciada como aqui. O nosso país é muito mais denunciada atualmente a corrupção do que em qualquer outro país do mundo. Então, todo mundo pensa, é só o Brasil que tem corrupção. E não que aqui nós temos mais consciência da corrupção do que em outros locais. Então, o que eu queria te dizer? Que o Brasil, nesse livro eu explico, que o Brasil ele já era conhecido muito antes de Pedro Álvares Cabral vir para cá. O Brasil já era conhecido como uma terra prometida, com muitas riquezas, e onde os idealistas, inclusive jesuítas e franciscanos,
Os que eram idealistas, os templários idealistas, eles pensavam, bom, para a gente fazer uma sociedade justa, nós temos que sair da Europa, porque aqui já está tudo corrompido, e aqui o poder não vai deixar a gente fazer nada que preste. Então nós temos que ir longe da coroa, ir longe da igreja, e fazer lá um reino de justiça para o povo, não um reino cristão. E foi o que eles foram tramando e fazendo, e esses templários foram fazendo, e acabaram aportando aqui no Brasil, no Porto Seguro, e aqui eles começaram aquilo que eles chamavam de missões. Você já ouviu falar das missões? Sim, eu ia justamente pegar aqui um trecho que fala sobre isso, né? Você falou muito sobre a questão dos franciscanos, né? Você fala da questão do franciscanismo no Brasil. Então, no primeiro século da colonização do Brasil, os frades franciscanos em missões, né, entre os índios, sobretudo no Nordeste, Bahia e Santa Catarina. E ele vinha com esse ideal, que é o que a senhora aplica na sua faculdade, que é a doutrina de colocar, por exemplo, a ética da ação como fundamento da vida, o valor da alegria e otimismo, a importância de conter a inveja, a ira, a preguiça e a desonestidade para se viver bem. Isso mesmo, isso mesmo. Então, essa linha de ideal foi o que fez o Brasil, Júnior. Foi isso que fez o Brasil, esse ideal de construir aqui uma sociedade justa, uma sociedade de abundância, uma sociedade cristã, não uma sociedade religiosa, de instituição religiosa, mas uma sociedade verdadeiramente cristã. Então, nós já começamos num nível, porque os templários que vieram para cá, eles tinham um nível de cultura muito alto, né? Muito alto. Você vê, por exemplo, a bandeira de São Paulo. A bandeira de São Paulo é um braço templário. Você é de São Paulo? Sim. Tá. Então pode ficar orgulhoso, nós somos templários. E tem lá escrito assim, non ducor, duco. Quer dizer, eu não sou conduzido, eu conduzo. Eu não me deixo levar, eu levo. Quer dizer, eu tenho vamos dizer, a direção da minha vida, e São Paulo tem a direção da vida do paulistano, do paulista, e, aliás, tem sido o coração do Brasil, né, em matéria de trabalho, de realização. Tem sido um estado incrível. Eu sou muito orgulhosa de ter nascido aqui, e estou muito orgulhosa também de conseguir levar o que eu posso levar de bom de ciência, de cultura, de arte, para outros estados. A gente tem alunos de todos os estados do Brasil, praticamente. Nós temos intercâmbio com outras instituições no Brasil. A nossa filial fica em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais. Então, nós temos Brasil é Brasil, né? Bom, então vamos ver aí, senão eu vou ficar só falando aqui. Mas... eu só ia fazer um comentário que ficou curioso, né? Quando que, assim, o Brasil, então, ele já teve grandes poetas, né? Grandes literatos, não só Machado de Assis, mas, por exemplo, eu lembro que eu lendo sobre o Bruno Tolentino, que foi um poeta que trabalhou lá na Universidade de Oxford, na Inglaterra, junto com outros poetas contemporâneos dele que eram famosos já na época. Ele era muito lido na Europa, famosíssimo na Inglaterra e nos Estados Unidos, e ele no Brasil é totalmente desconhecido. Quando que o brasileiro começou a, não valorizar a própria cultura? Quando que isso aconteceu? Eu acho que isso é uma herança ruim que veio dos portugueses. Porque os portugueses nunca deram valor à lusofonia, ao que eles eram, ao que eles fizeram. Eles tinham... Aí é uma coisa meio complicada na história, porque os templários, eles tinham... Eram 3 setores, 3 ramos dos templários. Eram os templários franceses, que foram fundados... A instituição foi fundada por São Bernardo de Claraval. Tinha os hospitalários, que também eram monges que ajudavam as pessoas nas peregrinações que eles faziam até Jerusalém. Então, os cristãos que iam a Jerusalém tinham os hospitalários, que eram monges que tinham como hospitais pousadas. Você já pensou que você ia a cavalo, a pé, lá do nordeste da Europa, ou noroeste da Europa, até
o Oriente Médio era uma coisa absurda, né? O tanto que o pessoal ficava doente, morria no meio do caminho. Então, tinham os hospitalários e tinham os cavaleiros teutônicos. Os cavaleiros teutônicos eram uma ordem de monges semelhante aos templários e que ficavam no nordeste da Europa, lá nos países bálticos, na Prússia, na antiga Prússia. Eles acabaram com a Prússia, você sabe, é um país que acabou. É um império que eles acabaram, né, em guerra. Mas esses cavaleiros teutônicos, eles eram de lá. Eles eram amigos. Foram os cavaleiros teutônicos que limparam a região de Portugal para fazer ali, nessa península quase, né? Ali bem no cantinho da Europa, eles chamavam de Finisterre. Por que eles quiseram ir fazer lá uma sede importantíssima dos templários e dos teutônicos? Para ficar o mais longe possível dos centros europeus de poder e para ficar o mais perto possível do Brasil. Então, eles já sabiam que existia o Brasil, eles já sabiam que existiam as Américas. E eles foram planejando, Júnior, século após século, foram planejando, passando de geração para geração, para eles executarem esse plano. Tal é a importância dessa escola de Sagres de navegações, que tem no sul de Portugal, que quando os astronautas pisaram na Lua, eles foram comemorar, no primeiro lugar que eles foram comemorar foi ali na escola de Sagres. Você tem uma ideia da importância desse passado, né? Então, voltando, esses templários que iam lá para o Templo de Salomão, lá em Jerusalém, eles sabiam nos mapas, nos livros, naquele tesouro de conhecimentos antigos que tinha lá, que depois do Atlântico tinha uma terra muito rica, uma terra que eles chamavam de paraíso perdido. O próprio Isaías, que era um profeta importantíssimo, ele foi o maior inspirador de Cristóvão Colombo. Eu li o diário de bordo do Colombo, porque nessas pesquisas que eu fiz, caiu-me às mãos o diário de bordo do Colombo, e lá ele citava várias passagens do Isaías que levou a ele chegar onde ele chegou. E, é claro, também os mapas, né? Então, os teutônicos e os templários tiraram os mouros, tiraram lá o pessoal que não aceitava o cristianismo, limparam ali a região toda da Galícia, de Portugal, e lá eles fizeram o primeiro estado da Europa. Primeiro estado da Europa é o estado português. Então, nessa questão toda, alguns templários eram da Inglaterra. Então, você lembra que quando os portugueses levavam ouro do Brasil para a coroa, a maior parte desse ouro ia para a Inglaterra? Sim. Nunca explicaram por quê, né? Pagar a dívida. Que dívida? Que dívida? É o que disseram na escola. Então, pagar a dívida. Que dívida, né? Que dívida? Que dívida? Dívida do quê? Se a Inglaterra não tinha nada de especial para dar para os portugueses, como assim dívida? É que lá tinham esses templários que eram os banqueiros, que guardavam todo o dinheiro, a riqueza do dinheiro dos templários. Só um minutinho que tivemos... Ai, voltou. Viu? Eles tinham um acordo entre os templários portugueses e os ingleses, e o dinheiro ia para os bancos lá da Escócia, da Inglaterra. E você sabe, eu não sei se você conhece Londres, não? Não. Tá. Então, em Londres, eles têm ali, no centro da cidade, o que eles chamam de templo, que é um bairro. E nesse bairro, eles têm esse bairro desde o tempo dos templários. E nesse bairro, eles têm o próprio prefeito deles, que não é o mesmo prefeito de Londres, eles têm as próprias leis deles, que não são as mesmas leis de Londres, tá? Quem manda ali dentro daquele bairro é só aquele grupinho. E lá eles dizem que tem a maior riqueza do mundo guardada dentro
de várias andares dos prédios abaixo. E tem o prédio que tinha os andares para cima e vários abaixo. E que ali, nessa região, está cheio de ouro, pedras preciosas, que os ingleses levaram do mundo para lá. Então, essa ideia negativa sobre si mesmo, sobre a civilização, a gente herdou dos portugueses. E o mundo anglofônico, que fala inglês, achatou o mundo da lusofonia, desprezou. E a gente aceitou. Uhum. Faz sentido. É uma patologia isso. Uma patologia psicossocial. É uma espécie de inversão psíquica. Que a gente tem uma postura, entende? Diante de um americano, fortão, todo bem falante, não sei o quê, o brasileiro se encolhe. O português se encolhe. É uma psicopatologia. Perfeito. Bom, vamos continuar então aqui com a parte da apresentação. Para quem está nos assistindo, tá? Quem quiser mandar alguma pergunta, enviar, os superchats serão lidos no final. Então a gente vai ter um momento aí de interação com a doutora Cláudia. Então já pode preparar sua pergunta. E, enfim, vamos dar sequência. Então, Brasil, o mito de todos os povos. Aqui eu tenho uma coletânea das profecias e previsões que fizeram sobre o Brasil. O Whitman, que foi poeta americano, conhecidíssimo, disse que o Brasil será o vértice da suprema humanidade. Dom Bosco falou que aparecerá aqui a terra prometida, de onde flui leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Essa riqueza já existe, está sendo cada vez mais descoberta e explorada. Mas essa riqueza não vai ser só riqueza material. Deixa eu ver aqui. Jeremias, né? Falando que o reino de Israel, o reino de Deus, ia ser feito de uma terra aonde mana leite e mel. Então, essas profecias são todas interligadas. O Brasil será transformado numa prodigiosa força de bondade, berço e sabedoria, e amor à humanidade, dons naturais de todos os homens evoluídos do Brasil. Esse foi Rabindranath Tagore, filósofo hindu famosíssimo também, até pouco tempo. Agora o pessoal esconde a verdadeira cultura, né? Haverá peregrinação do Oriente e de toda parte, em demanda ao verdadeiro centro único do mundo, o Brasil, o celeiro da cultura universal, no presente ciclo do homem superior. Nós estamos começando essa época, Júnior. Uhum. Terra abençoada. Brasil significa terra abençoada. Ele já existia desde a Idade Média, esse termo Brasil. Não foi por causa da madeira vermelha, não, viu? Eu não vou ler tudo isso aí, podem ler no meu livro. Olha, vamos fazer uma coisa? Júnior, quem está no seu canal, certo. E pedir para mim o livro em PDF, porque agora estou fazendo a 6ª edição, né? Mas quem pedir o livro em PDF, eu vou dar de presente, tá? Ah, que maravilha. Eles vão encontrar tudo isso. Para todo mundo do seu canal, especialmente, eu faço um presente. Bom, então, vamos voltar lá. Aproveitem, pessoal. Vocês estão recebendo aí um presente ao vivo, hein? Olha só que maravilha. Não é à toa que é muito bom ter aqui a 1h30 da tarde, né? 223 pessoas nos assistindo, conhecendo mais sobre a nossa história, valorizando aqui e ganhando, né? Esse presentaço aí da doutora. Isso. É com prazer, com satisfação. Bom, eu quero. Então, eu quero. Ótimo, King, Lima, legal. Macho, eles... tudo bem, eu vou mandar para vocês. E como é que a gente vai saber que... Depois a gente precisa fazer... eu tenho o seguinte, eu tenho contato com o pessoal, quem quiser pode me chamar no Instagram, Com pessoal você. quem já são os apoiadores, sabem que vocês vão poder falar comigo pelo grupo, né? Tá.
Então dá para a pessoa entrar em contato comigo de alguma forma e Falou. aí a gente divide ali, né? Disponibiliza, divulga para eles o arquivo sem nenhum problema. Isso mesmo. Então vai por seu intermédio. Então vamos voltar. Perfeito, vamos lá. Então, esse é um autor, o Ludwig Schwengenhagen, que é historiador austríaco. Então, ele fez pesquisas sobre o Nordeste do Brasil e já viu que vinham para cá os navegadores fenícios junto com os judeus, viu? Há muito tempo, no ano 1100 antes de Cristo, já vinha gente para cá. E tem lá todos esses remanescentes, né, Ortiz? Esses são pré-históricos, essas questões nas cavernas lá de Pernambuco. É uma riqueza incrível de documentos. Inscrições em todo o Nordeste, no litoral. E aquela Pedra da Gávea, doutora Cláudia. A Pedra da Gávea, realmente. A Pedra da Gávea é um túmulo de um rei fenício. Então. Tem inscrições lá. Agora, vocês sabem que os fenícios eram um povo adiantadíssimo no passado. Uhum. Adiantadíssimo. Bom, vamos seguindo. Nas previsões, o Dom Bosco, eu já falei. Stefan Zweig. A mentalidade do Brasil, coitado, ele fugiu do nazismo. Então, o Brasil é um país cuja importância para as gerações vindouras não podemos calcular, mesmo fazendo as mais ousadas estimativas, viu? Então, aí no meu livro vocês vão ler o que ele falou, tá? O filósofo Rabindranath, agora eu já citei, o Aurobindo. O Aurobindo, também um filósofo hindu, ele era conterrâneo do Tagore, né? Ambos eram bengales. Ele também acreditava que o Brasil seria gerada e difundida a nova civilização. Que século que é isso? Que século que ele disse isso? Fim do século XIX, primeira metade do século XX. Porque até esse tempo, Júnior, ainda o mundo estava no progresso, tá? A imigração europeia para o Brasil era muito construtiva, o pessoal vinha para cá, fazia fábricas, trazia cultura, trazia arte. A partir de 1950, a influência da Europa, depois da guerra, foi caindo e subiu a influência dos Estados Unidos, que é um país mais assim utilitarista, mais voltado para questões de dinheiro, de poder, questões econômicas, e muito menos cultura. A cultura, a ciência, vinha da Europa cá para cá, fazia uma dialética conosco, né? Então, com a influência americana sempre crescente, guerra, droga, militares, enfim, dinheiro, time is money. Então, a grande inversão que paira na civilização hoje é que o dinheiro, nem a riqueza, o dinheiro é que manda no mundo. Então, o mundo, a civilização foi lá embaixo, porque o dinheiro, ele tem que servir ao ser humano, e não o ser humano ser escravo do dinheiro. Então, essa escravidão que nós entramos do poder financeiro e econômico está destruindo o mundo, literalmente destruindo o mundo. E o mundo é invertido e acredita nisso, que quem é rico, quem tem poder econômico, tem mais valor. E não que é o contrário. Quem quer muito poder econômico e dinheiro é justamente o mais doente da cabeça, o mais desequilibrado. Sabe o que eu gostaria de falar, doutora Cláudia? Que existe, né, por exemplo, duas pessoas que eu queria falar. O Santos Dumont, ele levou do Brasil para o mundo, né, a aviação. Foi ele que inventou o avião. O Ayrton Senna. E agora, gente, está saindo do Brasil o motor mais econômico do mundo, que pode
mudar Pode totalmente mudar a questão totalmente energética do a planeta. realidade. Olha, eu queria que o brasileiro caísse nessa consciência, porque todo mundo poderia ter praticamente motores em casa funcionando com 70, 80% de menos de economia de energia. Tem, inclusive, trabalhar com painel solar de graça, motores. Ah, bom, é bom que vocês comecem a saber disso. Nós temos aqui a solução para a nossa vida econômica. Através disso, uma grande, não digo total solução, mas uma grande alavanca para nós, para a nossa economia. Bom, vamos seguir. Deixa eu Oi, só fazer um comentário, aproveitando o tema. Sim. Muita coisa já foi escrita que, justamente por causa da perda da influência europeia no Brasil e o aumento da influência americana, mudou-se a arquitetura, né? Começou a surgirem os grandes prédios, arranha-céus, as ruas serem aquelas avenidas gigantescas, ao contrário de casas, ao contrário de vilas, ao contrário de bairros que eram, sabe, com as casas bem parecidas, as ruas mais largas, e enfim, até a arquitetura, a mentalidade do povo mudou também. E se tratando de um assunto que a senhora conhece, muito se fala que o aumento dessa percepção de que o que manda no mundo é o dinheiro, que o dinheiro é a coisa mais importante, é o que vai realmente fundamentar a vida da pessoa, porque é assim que ela busca mais poder, para ela conseguir ter mais recursos sabe, de poder ir para algum lugar, conhecer, ostentar, ter carro e etc. Muito se fala que foi por causa disso que a família começou a decair, que as Sim. famílias começaram a se arruinar. Tanto porque, por causa dessa busca ensandecida de poder e glória, as pessoas elas se fundamentam em coisas materialistas e elas tendem a vícios como drogas, alcoolismo, elas tendem a serem mais infiéis no relacionamento e serem mais também pessoas displicentes com a família. O que a senhora acha a respeito disso? Eu acho que está muito certo. Essa inversão foi importada, foi imposta. E a gente aceitou aqui por falta de consciência suficiente. É uma grande inversão. E isso eu, na última live que eu fiz com você, sobre a patologia feminina, o movimento feminista começou nos Estados Unidos e se espalhou para o mundo e veio para o Brasil também. Esse feminismo de achar que a mulher estava sempre numa situação de inferioridade ao homem, porque ela tinha que ficar em casa, cuidando das crianças, e o homem não, tinha um vidão, ele podia trabalhar, ir para cá, ir para lá, enfim, ganhar dinheiro. E não percebiam que sempre a vida do homem foi uma vida difícil de trabalho e é até hoje. Então agora é a mulher que tem que trabalhar, ela está sentindo, né? Que a coisa não é brincadeira. Mas essa questão do feminismo foi iniciado lá com a Friedman, Nancy Friedman, e foi incentivada por quem? Pelo poder econômico americano. Eles falavam assim: a gente só está com 50% da população a nosso serviço, né? Imagina como a gente pode aumentar a nossa renda se os outros 50% de mão de obra vier trabalhar para a gente. E aí eles começaram com essa coisa, incentivando a rixa, a rivalidade, a paranoia da mulher com o homem, a inveja. E aí eles conseguiram implantar o feminismo no mundo. Bom, como eu disse já, sempre digo, eu acho que a mulher, ela pode e deve se realizar profissionalmente também, mas não como é hoje, né? Que é um desespero, porque a mulher ficou mais escrava do dinheiro ainda, às vezes, do que até um homem, que a mulher é mais fácil de ser explorada pelo poderoso. Mulher respeita muito o poderoso. Ela briga com o marido, mas um poderoso, a mulher respeita. Repara nisso, Júlio. Sabe uma coisa que eu acho incrível no livro da senhora, doutora Cláudia, é que eu acho que seria muito importante a questão que a senhora descobriu das migrações das tribos judaicas, que a tribo de Judá, que é a tribo da sabedoria, foi para a Península Ibérica. E a tribo do dinheiro, de Efraim e Manassés, foi para... Para Inglaterra e Estados Unidos. Então nós somos herdeiros, né? Agora então o Ortiz lembrou de uma questão, então eu acho que vamos passar dessa questão de mulheres servindo ao poder econômico, essa influência dos Estados Unidos do dinheiro, que a Inglaterra também exerceu essa influência.
Houve um tempo que a Inglaterra era dona de 4/5 da riqueza do mundo, foi o maior império de riqueza. Eu não sei se você estuda a Bíblia, Antigo Testamento ou não, se você tem conhecimento ou não, alguns têm. Então, sabem que tem uma tribo de José, que são os 2 filhos de José, que era Efraim e Menassés. Efraim e Menassés, eles receberam a herança da riqueza econômica. Eles iam ser muito ricos, e com proles fortes, bonitas, e muito dinheiro. E a tribo de Judá, né? A tribo de Judá, Jacó deixou uma herança da sabedoria e da espiritualidade. E por isso, é dessa tribo que vieram todos os profetas e que veio Cristo e mãe de Cristo, todos. E como o Ortiz bem lembrou, nos estudos que eu fiz lá na Europa, em centros de Portugal de imigração, em centros turísticos até, que eles colocam informações preciosas nas bibliotecas, que aquelas diásporas dos judeus, que começaram muito antes de Cristo já, eles viviam fugindo nas diásporas, toda vez que eles eram perseguidos, fugiam. Então haviam grupos de judeus da tribo de Judá que iam pelo Mediterrâneo, iam longe no Finisterre, para se esconder lá. E se escondiam lá na Península Ibérica, principalmente em Portugal. Então, nós todos aqui no Brasil temos herança no sangue da tribo de Judá. Todos nós. Seu sobrenome qual que é? Pereira dos Santos. Ah, total. Você muito, é cristão muito. novo. Você Sim, é cristão exatamente. novo. Então, você tem na sua genética um monte de interesse, de atração por questões espirituais, questões de cultura, de arte, de sabedoria, tá? Você não é voltado para o dinheiro de uma forma assim de ganância, porque você é cristão novo. E é claro, existem os cristãos novos também que desertam, né? Mas o que é interessante do que a senhora falou é que é isso que marca muito a sociedade anglo-saxã, né? A Inglaterra, os Estados Unidos, porque para eles o trabalho é a religião. Para eles o trabalho é o fundamento da vida, é a conquista material. Não. Trabalho não, dinheiro. O dinheiro. Dinheiro. No dólar está escrito assim, em Deus nós confiamos, mas no Deus dinheiro, né? Eles trabalham pelo dinheiro, pelo poder econômico. E já os outros povos trabalham muitos pela satisfação do trabalho e pela riqueza que o trabalho traz, riqueza que tem que ser compartilhada com todos. Então, por exemplo, a ciência. Por que a ciência parou? Por que a gente até hoje, Júnior, não tem uma cura eficaz para pressão alta? Quando a gente sabe que pressão alta é um problema psicossomático, por que isso não vai para frente? Por que uma porção de doenças, elas são absolutamente passíveis de serem curadas com um tratamento sério psicossomático? Não precisa tomar medicamentos, porque os medicamentos não curam. E por que não curam? Porque eles não querem perder o lucro das farmacêuticas. Então, o dinheiro está segurando a civilização. Então, se você se forma como um físico, como um cientista, um biólogo, um químico, você vai trabalhar para quê? Para essas grandes corporações. Se você for montar o seu laboratóriozinho no fundo do quintal, você vai morrer de fome. Então, você vai trabalhar para as grandes corporações. As grandes corporações vão fazer o quê? Vão obrigar você a fazer pesquisa e produzir o quê? Coisa que dá lucro para eles. E coisa que cura as pessoas, que beneficia as pessoas, eles não vão ter lucro. Então, é tudo uma questão de, né? A gente sabe o que é. Olha, se você tem um jeitinho que me deixa animada para falar. Sim, eu ia falar justamente isso daí. Tem muito que em sociologia já foi falado sobre serem os dominantes, né? Tem sempre um grupo que enviesa a situação a seu favor. É o grupo que domina tanto a área automobilística, por exemplo, da questão do motor, que a senhora colocou, a área energética, a área farmacêutica, tudo tem seu dominante.
São os donos de tanto poder, de dinheiro, que eles conseguem criar regras que favorecem a eles próprios e se Exatamente, mantêm no poder. exatamente. Então, você falou de quando que eram aqueles indivíduos. Eu falei no fim do século XIX, começo do século XX, quando o mundo ainda estava florescendo, reforma. Tinha um monte de inventos maravilhosos nessa época. O mundo estava explodindo de Aham. inventores, de artistas, de literatos, até de estadistas. Era uma explosão maravilhosa que estava havendo no mundo, né? E ela foi brecada por essa atitude, principalmente anglofônica da Inglaterra e dos Estados Unidos, de trocarem, inverterem o valor do trabalho verdadeiro pelo dinheiro. Então, o trabalho passou a servir o ser humano, a servir o dinheiro, e não o dinheiro servir ao trabalho verdadeiro e ao ser humano. Então, você quer continuar lá na Vamos nossa. continuar. Bom, outro. Mais um, né? Teósofo, ele é da teosofia, né? Do Sri Lanka. Então, Ginaradaza. Também nota que é da mesma época, ele afirmou que o Brasil seria o coroamento da evolução da humanidade. A Sociedade Teosófica recebeu ajuda financeira promocional inglesa e americana em troca de duas condições: que a Helena Blavatsky não revelasse que a ilha imperecível, que é o Brasil, seria o berço e coroamento da humanidade. Eles quiseram puxar a sardinha lá para eles. Queria esconder isso. E que o Brasil seria o berço e coroamento da humanidade. Antes da missão do Brasil, seria inventada a missão dos Estados Unidos, como a tal da sexta raça para durar 2000 anos. Então, esse progresso, pseudo-progresso americano já está acabando. Você sabe, né, Júnior? Tô sabendo. Tô Os por Estados dentro disso daí. Unidos já entrou em decadência, por dentro, de dentro para fora. Durou pouco essa glória deles. Uhum. Tá? Bom, eu não sou contra o povo americano. Eu tratei um monte de americanos, eu tenho amigos americanos, eu aprecio um monte de qualidades dos americanos, mas eu falo da ideologia, entendeu? Dessa ideologia que destruiu eles também, e os destruiu. Porque até a Primeira Guerra Mundial ainda tinha muita coisa bacana nos Estados Unidos. Segunda Guerra acabou de vez. Aí. Foi a questão de valorizar o dinheiro acima do trabalho, né? Isso. Exatamente. Por isso que A o Dr. bolsa de escreveu, valores, a especulação, acabou. Eles mandaram toda a indústria para a China, então acabou com os Estados Unidos. trocar o trabalho pelo dinheiro. Então vamos lá. Vamos continuar. O Vishnu Purana. Então, olha aqui, o Oriente tem um monte de coisas afim conosco, né? Ele identificou o Brasil como sendo a nação líder dessa idade de ouro. A raça primordial seria o Tupi, né? Quer dizer, os primeiros índios aqui estão incluídos nessas pesquisas. Dante Alighieri falou sobre o fato desse início do paraíso, tudo estar relacionado com a constelação do Cruzeiro do Sul, que só no Brasil que a gente enxerga o Cruzeiro do Sul. E ele falava que essa realidade, né, estelar aqui era um sinal de Deus para nós, marcando o Brasil, com o Cruzeiro, com a cruz. Você sabia disso, né, Júnior? Sabia, agora eu tô surpreso com a questão do Dante, porque, nossa, né, a Divina Comédia foi escrita no século XV, tipo Então, 1400 e alguma coisinha, é século XIII. 13. Isso. Então, como pode, né, de lá pra cá as coisas serem tão interligadas assim, né, naquela época. Isso, porque existe um fio, assim, vamos dizer assim, um fio divino na história que ele permanece, uma ligação dos fatos com uma energia divina, é um destino, vamos dizer assim, que as coisas têm para que o trabalho de Deus aqui na Terra vá acontecendo de acordo com o planejado, século após século.
Então Entendi. vamos voltar. Vamos lá. O Felipe Cocusa, ele escreve o seguinte no país dele, que o cosmonauta russo Yuri Romanenko, o homem que viveu mais tempo no espaço até aquela época, informou que o Brasil difere de todos os países do globo, pois ele emite fachos de luz tão fortes que até com os olhos fechados e dormindo, ele percebia quando a nave passava por cima do nosso país. Certamente que não era iluminação de eletricidade, é outro tipo de luz, uma luz de magnetismo, né? Uma luz dessa energia. Não veio agora uma questão que tem um campo energético aqui em cima de São Paulo? Saiu agora. Estudos alguns que foram aninhos feitos. Atrás, alguns anos, você sabe, né? Eles chamam de falha magnética em cima do cone sul da América Latina, que avança um pouquinho em cima do Atlântico, mas é aqui, em cima de nós. E quando passa um satélite aqui, se não desliga, queima. Interessante isso, né? É até uma proteção, né? Porque se um satélite quer mandar 5G para cá, não consegue, desliga. Entende? Então, você já viu isso? Essa falha magnética, Júnior? Essa não. Então, pesquisa na internet que você vai ver lá, uma enorme, eles chamam de falha, mas é um local de extremo magnetismo, que tem aqui em cima da nossa região, aqui. Almeida Garrett, também. Esse é lindo, esse poeta. Então, também fala no Brasil, simbolizado pelo rio Amazonas. E todo mundo de olho no Amazonas, né? Victor Hugo, você sabia isso? Do Victor Hugo, Júnior? Victor Hugo. Ele fala em seu poema aos brasileiros que a Europa durou um segundo e o Brasil será a Europa de depois de amanhã. Olha, Victor Hugo. O Whitman, né, eu já falei. William Blake também. Só os maiores. Só os maiores. Isso. Paraíso encoberto. O Brasil indígena. 32 nações a morar nos portões de Jerusalém. Venham nações, venham gentes, venham a Jerusalém. Eles consideram essa América Latina e principalmente o Brasil, onde convivem pessoas de todas as raças e vão conviver. O Hagar, autor inglês de As Minas do Rei Salomão, diz que ele ganhou dinheiro para dizer que essas minas ficavam na África do Sul e não na Amazônia. Montaigne e Rousseau também falavam o Montaigne era filho de mãe portuguesa de origem judaica. Ele que influenciou Rousseau na teoria da bondade natural. Você sabe que aquela coisa que o Rousseau fala que o homem nasce bom e a sociedade... Sim, o bom selvagem. Tô por dentro disso daí. Então, foi o Montaigne que o influenciou porque ele conhecia aqui os nossos índios. E ele influenciou Rousseau dizendo, olha, na verdade, o ser humano é assim, pela natureza, e depois ele é pervertido pela sociedade. Então é culpa do Brasil, o bom selvagem, ter surgido? Ocupa, assim, né? Influência do Brasil? Isso, influência do Brasil. Olha só. O Papa João XXIII tem uma lenda, né, Ortiz? Quer contar a lenda? Sim, o Papa João XXIII, ele disse o seguinte, que a nação do Sul, que ele chama, né, que seria o Brasil, venceria a nação do Norte, né? Mas ele diz o seguinte, que ele tem várias profecias dizendo que o inventor de Boston... Não é nada disso, acho que o senhor esqueceu. Lá está falando que quando ele leu o terceiro segredo de Fátima... tá, a senhora quer que fale disso, tá. Então, quando ele leu o terceiro segredo de Fátima, ele diz que ele desmaiou e quando ele voltou, falou assim, feliz do Brasil. Isso. Imagina, o que será que esse homem leu, pensou, porque muita gente comenta isso, sabe? Não é uma lenda, assim, é uma tradição oral que ficou,
que o João 23 teria dito feliz do Brasil, que ele ficou assustadíssimo com o terceiro segredo. Mas, doutora Cláudia, não fala ali no começo do terceiro segredo que a fé de Portugal permanecerá? Sim. Que haveria muita mas queda. Isso é oficial. É oficial. Sim, que a fé que nas mensagens de Fátima, Maria falou para os pastorinhos que a fé em Portugal não ia morrer, que ela ia permanecer. E a fé de Portugal é aqui do Brasil, né? Também. É a nossa fé também. É muito cristão, né? Então, Santo Isidoro de Sevilha também fala do Brasil, que o Quinto Império, que seria... Bom, aí vocês têm que ler o livro para saber o que é Quinto Império. Seria aqui. Dubravsky, também, místico húngaro contemporâneo, diz que o Brasil é um reservatório para onde fluem todas as energias espirituais, preparando o seu futuro. Agora, espiritual ninguém vê com os 5 sentidos ainda, né, Júnior? É uma questão de riqueza, de um nível acima do dinheiro. Só que pela inversão, o ser humano só dá valor ao que ele pode pegar, são dos 5 sentidos. É uma ideia muito materialista, que a riqueza é econômica. Agora, a riqueza de cultura, da arte, da espiritualidade, a sabedoria, a humanidade não dá valor no momento, perdeu o valor. Então, vamos lá. Doutora Cláudia, a senhora pôs aí o Kaiserling? Já vai chegar. Oswaldo de Andrade também falou nisso. Mais uma, vamos realizar a utopia chamada Brasil. Antônio Telmo é português, também fala da questão do Brasil. Pietro Ubaldi, esse é conhecidíssimo, né? Um místico italiano. Ele disse que o sol da nova civilização do terceiro milênio despontará no ano 2000, quer dizer, a partir de agora esse sol vai começar a aparecer. E que certamente ele nascerá no Brasil. Nossa, e assim vai. São Francisco de Paula também falou. Hermann Kaiserling falou do Brasil e fala de São Paulo, especialmente de São Paulo como centro irradiador. Yves Christian, que é um historiador e escritor francês, também fala sobre isso, que até uma certa época a França foi o líder. Oi? Eu ia falar, tudo isso nessa época, tipo século XIX, século XX. Isso. Porque exatamente. realmente, estudando esse período, todo mundo que já leu sobre as pesquisas e as coisas que estavam acontecendo na história da humanidade, é um período que só tem gênio. Embora seja um período que vai anteceder a guerra, só tem gênio na humanidade nessa época. Exatamente. Parece que os demônios do inferno caíram todos em cima para tentar brecar. Mas eles brecaram por um século. Agora não vão brecar mais. Uhum. Veja, ele fala, né, que que agora na era de Aquário, quem estuda astrologia sabe que a gente está entrando na era de Aquário, que a era de Aquário é do Brasil, é dessa região do globo. Então pega em cheio o Brasil. E até então era a França a líder, e era mesmo, a França foi uma líder incrível da cultura da humanidade, né? Agostinho da Silva vocês conhecem, né? Esse filósofo português, educador, que fundou várias universidades no Brasil. Ele era um amigão nosso lá em Lisboa, e apreciador, admirador do trabalho de Kepler. E ele falava que certamente o reino do divino já tinha começado no mundo, a era do Espírito Santo, porque esse trabalho que a gente faz aqui demonstrava isso. Quer dizer, se existe vocês já fazendo isso, é sinal que a coisa já começou. E essa, para terminar, a nossa querida bandeira, non ducor duco, que é a nossa querida bandeira. Então, e a gente acolhe também gente de todo o Brasil. Qualquer pessoa que vem morar em São Paulo passa a ser paulistano, paulista, né? A gente acolhe de coração. Então passa todo mundo a ser paulista. Yes. Né, Júnior? Excelente. O pessoal tá até feliz aqui de saber que vai poder conferir tudo isso no livro. É muita riqueza.
É surpreendente como nada disso é passado nas escolas, é ensinado, nada disso é sequer comentado. Já pensou? O Brasil tão bem visto no mundo. Fala pouco, assim, né? Quando se fala, não, porque o Brasil já foi. O Rio de Janeiro já foi a Paris dos trópicos, né? Porque tinha lá um monte de piano na cidade. Era uma cidade de grande cultura. E hoje, olha só a calamidade que tá. Não, porque quando o Brasil, na época da guerra, tal, muitos imigrantes vieram pra cá, italianos, alemães, etc. Você tem grandes intelectuais vindo pra cá, né? Aqui já passaram Otto Maria Carpo, já passaram até Sartre veio pra cá quando ele esteve na USP, etc. Então, assim, você teve influentes pensadores, influentes líderes, você teve pessoas que eram intelectuais de grande estima, que vieram lá da Viena, fugidos do Terceiro Reich, vindo pra cá. Uma série de coisas acontecendo. E pouco se fala, entendeu? E quando se fala, fala-se superficialmente. As pessoas que têm que ir atrás, né? E olha só, dá pra saber que tem muita coisa ainda pra descobrir. Muita. É só seguir essa linha, Júnior. Se você pega essa dica, segue essa linha, e se você for, vai. Como é que chamam? Garimpar. Garimpa, que você acha uma porção de preciosidades, tudo nessa linha. Tudo ligando. É como um puzzle. Como é que é? Esse negócio que junta as pecinhas? Quebra-cabeça. Um quebra-cabeça, você pega as pecinhas e você vai juntando e você vai juntando, e aquilo vai ficando lindo, é lindo. E a gente tem que ter confiança, Júnior. A gente tem que ter confiança, parar de negar. Porque, entrando num sentido espiritual, os demônios não gostam daqui, do Brasil, desse trabalho que a gente tem para realizar, todos nós brasileiros, viu? Quem está do lado de Deus nesse país, ultimamente é muito atacado, bastante atacado. Mas a gente tem que ter confiança, porque a gente está do lado da verdade, da beleza, da bondade, que é a essência do ser humano. Então, todo ser humano tem dentro de si essas noções. A gente precisa resgatar, restaurar, recuperar a nossa alma, a alma de ser brasileiro. E eu me lembro, quando eu era criança, um tempão atrás, que os europeus que vinham aqui, eles diziam, bom, para mim, aqui é minha terra. Não é a Alemanha, não é a Itália, não é a Áustria. Aqui é nosso lar, aqui é a nossa terra. Porque o Brasil é acolhedor, né? O Brasil é a terra do Quinto Império. Muito bem. Deixa eu só colocar aqui, então, duas perguntinhas pra gente já abrindo aí a nossa interação. Eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar. Hoje, a gente vê uma série de antagonismos, tanto dentro da nossa própria sociedade, principalmente se tratando dos antagonismos de classe, né? Os grandes, vamos dizer assim, os grandes ricos com os pobres, ou também os homens com as mulheres e os brancos com os negros e assim por diante. Esse antagonismo faz parte de um processo que, dentro dessa inversão psicopatológica que a senhora coloca, né, está em qual grau? Digamos assim, qual o espectro que a senhora vê? Está para se intensificar ou é uma coisa passageira? Porque diferente, então, dos outros países, né, Estados Unidos e Inglaterra, etc., são países que onde isso é muito mais aflorado, o Brasil está começando a ir por esse caminho. Você acha que isso progride ou estagna? Eu acho que o Brasil está começando a descobrir esse caminho errado. Então, isso já está acontecendo há um bom tempo aqui, né? Já está sendo preparado há umas décadas já. E como eu te falei, desde o começo o brasileiro sempre foi muito depressivo, nunca deu valor aqui, jogou fora, joga fora tudo, vende tudo barato, dá tudo. O brasileiro não tem noção do valor das coisas. E então, eu acho que esse processo de inversão, de valorizar mais o hemisfério norte e nos desvalorizar, ele já aconteceu sempre. E agora, ele chegou num ponto muito alto e está sendo conscientizado já, Júnior. Então, essa conscientização é um bom sinal para nós, porque é através da conscientização que a gente vai ter condições de ir mudando esse status quo, viu? Você deu para... Com certeza, com certeza.
né? É, Então, eu não sei quanto ainda vai acontecer. Pode acontecer choques agora, por quê? Porque quem é doente, quem é invertido e que está no poder, não deixa o poder tranquilamente. Eles já formaram uma rede de poder na sociedade e um bandido defende o outro. Então, essa rede de bandidagem não vai soltar tranquilamente. Mas a rede do bem é muito maior já em número do que essa. É que eles têm o poder na mão, eles têm o Senado, né? Eles têm as leis, eles têm o judiciário nas mãos, o executivo, em parte, tem também alguns problemas. Agora nós estamos numa fase que o presidente é super atacado, então isso parece um bom sinal para nós, né? Que o nosso presidente seja tão atacado, é sinal que ele não está querendo fazer 100% o jogo aí das máfias. E então eu vejo como uma aurora, um alvorecer da consciência, porque a consciência é a única força que pode mudar as coisas. muito Isso, bem. sem briga. Sem King, briga. aí, não precisa de briga. Não precisa de briga. O brasileiro pode provar isso. Não precisa de briga, é na paz. Doutora, Maravilha. é isso que eu ia perguntar para a senhora. O fato da gente ser descendente dessa tribo da sabedoria de Judá, quer dizer, a maior parte do nosso povo, não é por isso que o povo brasileiro é pacífico, como eles falaram agora, quer resolver sem brigas Sem as briga, coisas, né? sem briga. Que eu acho que a briga é uma falta de sabedoria, não é? É, o mais fraco sempre apela para a força bruta. Agora, o Kepp, viu, gente? Ele é um brasileiro, Norberto Kepp, esse psicanalista. Vocês precisam saber mais dele, viu? Porque ele é um brasileiro excepcional. Eu acompanho, sou assistente dele há muitos anos. E ele é um brasileiro excepcional, um cientista excepcional. E é um super alma de brasileiro. Embora ele seja filho de alemão e de português, né? Ele nasceu em São Carlos. Então ele tem essa, vamos dizer assim, essa pureza de alma que o brasileiro do interior, talvez ainda tenha, mas tinha. E que vieram para cá os imigrantes para trabalhar, né? Para levar a vida a sério. Então a família dele toda é de educação, de arte. Ah, ele ama as artes, comunicações, mas ele é um cientista genial, fora do sério. Então, acho que todo brasileiro devia conhecer Kepp, viu? E se vocês Inclusive, quiserem, assim, ter mais informações, tudo, Júnior, pode pedir para a gente tem uma associação sem fins econômicos, viu? Então, a nossa editora, a gente favorece, a gente não quer lucro. Então, Uhum. muitas vezes, ainda mais agora com a questão de livros eletrônicos, quem tem interesse em saber mais da nossa ciência, a gente faz doação de livros, viu? Principalmente para o seu canal, que é um pessoal bacana. inclusive, Maravilha. esse livro aqui, doutora Cláudia, História Secreta do Brasil, na terceira parte, que eles vão ganhar, né? Tá, a senhora faz um estudo muito bacana, muito completo do trabalho do Dr. Kepp, eu acho. Foi muito, para quem não conhece, eu acho que é muito didático. Eu queria falar com o Biguá. Biguá, acho que é homem, né? Biguá? Uhum. É, bom. Então, Biguá, ser bom, ser melhor, no nosso entendimento, é servir mais ao próximo, é servir ao semelhante, é fazer um trabalho bonito, verdadeiro, para que a sociedade progrida, para que os artistas tenham o seu lugar, para que os cientistas possam trabalhar em tranquilidade nas pesquisas, para que as crianças possam viver em paz, serem bem tratadas, para que haja harmonia nas famílias, entre homens e mulheres, entre os povos. Isso é ser melhor, no nosso entender, vamos dizer, ser mais equilibrado, compreende? Porque essa ideia de querer estar no topo, ser melhor que os outros, esse desejo de poder, essa megalomania, é indicação de doença, de fraqueza até. Então, não é da nossa filosofia a gente querer ser o primeiro, não, viu? A gente quer ser o primeiro nessa atitude
Ou pelo menos a gente quer começar, né? Dar o exemplo dessa atitude de servir ao semelhante, fazer o que é bonito, o que é bom, preservar a liberdade do bem, deixar os seres humanos livres, né? Nesse Com certeza. paraíso que a gente recebe de Deus. Isso é ser bom, né? Isso é ser bom. Esse é o verdadeiro poder. Só mais uma pergunta. A doutora crê que o Brasil deveria ser uma monarquia? Bom, eu sei que quando o Brasil era monarquia era melhor do que agora, né? Com certeza. Por exemplo, quando Dom Pedro era império, né? O Dom Pedro era um homem de cultura, né? Super culto, um homem amante das artes. O Brasil teve a maior rede ferroviária do mundo na época dele, né? Coisa incrível. Então eu não sei qual que seria o melhor modelo. Eu acho que o melhor modelo é que os poderes, os poderosos, não possam usar o poder para agredir o povo. Que o poderoso ele seja controlado, que se faça alguma forma realmente nas leis, que se desinverta as leis e que os bons possam ser valorizados e os maus sejam contidos. Porque agora é o contrário. Os bons são desvalorizados, às vezes perseguidos, e os maus ficam à vontade. Então, o crime que é a força no mundo, tem proteção das leis. Então, a gente deveria ter um sistema político, talvez mais parecido com o que tinha na Grécia no passado, não sei, que as pessoas não pudessem ter muito poder, para não abusar do poder. E que a humanidade obedecesse mais ao único poder, né? Que é o poder divino, as leis de Deus. Aliás, Deus falava isso lá, né? Para Abraão, para Moisés, depois para os descendentes. Olha, vocês não precisam de rei, vocês não precisam de imperador, vocês têm a mim para orientar. Vocês vão arranjar rei, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Perfeito. Verdade. Perfeito. O Carlos Snyder falou assim, ó, quase sinto esperança para minha terra ouvindo as palavras da doutora, aqui prestigiando e feliz, né, da presença de vocês aqui hoje na live. Então não seja quase, fica realmente esperançoso. Muito bem. Só pra gente finalizar, doutora, vamos ver o seguinte, a senhora falou que então o brasileiro, né, o homem brasileiro é um homem que abaixa muito a cabeça, um homem que não tem um amor próprio, um homem que não conhece a si mesmo, né? Então ele vai amar o quê? Se ele não conhece, né? A gente ama o que a gente conhece. E que frase ou que pensamento você deixaria para esse tipo de questão, para fortalecer o espírito da pessoa que está passando por esse tipo de situação, que pensa assim, que age dessa forma, que a gente possa mudar isso? Tá, eu vou falar como psicanalista agora, tá? Tá. A pessoa que se vê com mais defeitos é a pessoa mais equilibrada. A pessoa mais doente, mais louca, se vê sem defeitos, se vê acima dos outros. Então, se nós brasileiros já nos vemos e vemos os nossos defeitos, isso é um primeiro passo adiante. É sinal que nós não temos o desequilíbrio desses povos super arrogantes do primeiro mundo, de poderes, que acham que eles não têm problemas, não têm defeitos, que os defeitos estão aqui, no chamado terceiro mundo. Então, eu vejo nessa atitude do brasileiro reconhecer seus problemas como um sinal de maior equilíbrio. Então, eu acho que isso já é uma coisa de confiança para todos nós. Quem vê seus problemas é sinal que tem mais equilíbrio. Isso é uma máxima da ciência psicanalítica. Muito bem. Galera, chegamos ao fim da nossa live, tá bom? A todos que estão nos assistindo, estamos com 316 pessoas. É o seguinte, você vai clicar no link daí da descrição,
tem o link do nosso grupo do WhatsApp e o canal do Telegram, tá bom? Pra você poder receber, que eu vou mandar pra vocês, ainda hoje, talvez, ou no máximo amanhã, o PDF do livro da doutora, A História Secreta do Brasil, tá bom? Aí você vai receber o arquivo, você vai poder baixar e, enfim, e nós vamos disponibilizar para vocês aí gratuitamente, como ela mesma falou, é um presente a todos vocês que acompanham aqui o canal, tá certo? Então, inclusive, nós sabemos dos templários. Alguém queria saber de templário aí? Quem queria saber do templário? Alguém aí falou que queria saber mais dos templários. Aí nesse livro ele vai saber. Ah, com certeza. Tem muita gente querendo saber dos templários. Na verdade, eu falei recentemente dos templários num vídeo. Eu falei sobre a questão das ordens militares, eu falei da função, né, que os cavaleiros medievais faziam em guardar a ordem social, em proteger as vidas, que eles eram itinerantes, eles passavam de um lugar para o outro e tal. Eu falei um pouco sobre isso, então o pessoal deve estar animado mesmo para saber mais sobre os templários. Sabe de uma coisa? Só para te dizer, sabe quem que é um teólogo, ou melhor, só para terminar, tá bom? Uhum. Pode ser? Pode ser, Pode, Júnior? pode. Tá. É o seguinte, sabe a Ordem dos Hospitalários? Uhum. A Ordem dos Hospitalários, eles ficavam lá acho que em Malta. Se não me engano, em Malta. E a Ordem dos Hospitalários, todos os grão-mestres sofreram um acidente aéreo. Eles estavam indo num helicóptero para aquelas montanhas onde tem os mosteiros deles. Caiu o helicóptero, matou todos. Sobrou um, que ficou o grão-mestre e que herdou toda a riqueza e a documentação dos hospitalários de todos os tempos. Esse grão-mestre, ele é grego e ele aqui é professor da nossa faculdade. Chama Padre Nicolau. Olha, um sujeito assim tá certo? Então, Maravilha, maravilha. ele mora no Brasil agora, viu? Uhum. Mora no Brasil. Um dia eu gostaria, seria bom da gente poder falar mais sobre esse assunto, né? Voltar a esse tema da história, né? Do contexto onde tudo foi surgindo, né? Onde a ciência surgiu, onde o Brasil surgiu, onde as coisas que nos influenciam até hoje surgiram. A senhora tem muito a nos ensinar, muito a falar aqui pro pessoal do canal. Tenho certeza que a senhora será sempre muito bem-vinda. Obrigada, Júnior. Muito obrigada. Eu me sinto acolhida por você e pelos seus seguidores. É isso mesmo, pessoal. Bom, então, reforçando a vocês, clica no link da descrição, entra no nosso grupo do WhatsApp, entra no canal do Telegram, que eu mesmo vou enviar a vocês, tá bom? Independente se você é parte dos membros do canal, que apoiam o canal ou não, eu vou disponibilizar para todos, tá certo? O conteúdo do PDF que a doutora vai disponibilizar pra gente do livro dela, beleza? Então vai ser uma forma de todos terem acesso à live. Agradecer a todos que se inscreveram no canal pela essa live, né? Muita gente chegou aqui. Agradecer o pessoal do Além da Nuvem. Um abraço pro Márcio. Bem, estamos finalizando então mais uma live, pessoal. O Submundo Intelectual vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Sorriso